Bom dia, queridos irmãos e irmãs, amigos internautas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo neste dia 20 de janeiro, dia do glorioso mártir São Sebastião, e no dia que rezamos pela alma santa e bendita do Padre Cícero Romão Batista, o servo de Deus. Vamos entrar no Evangelho de hoje, que está em São Marcos, capítulo 3, versículos do 13 ao 19. Marcos 3, do 13 ao 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12. Simão, a quem nomeou de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, os quais deu nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, filho de Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu, Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, veja que o Evangelho de hoje, Jesus escolheu aqueles que ele quis. Jesus subiu ao monte e escolheu aqueles que ele quis. O chamado à vocação, o chamado a servir o Senhor, o chamado a estar perto do Senhor, não é? E designou 12 apóstolos, 12 discípulos. E no meio estava Judas, aquele que traiu, vendeu Jesus por 30 moedas, sabemos, o traidor. Estava Pedro, que era Simão, Jesus depois deu o nome de Pedro, aquele que o negou, mas não deixou de amar. Aquele que negou Jesus, mas estava sempre ao lado de Jesus. Amados irmãos e irmãs, a gente precisa entender que os discípulos do Senhor são feitos de homens santos, mas ao mesmo tempo homens fracos, pecadores. E hoje em dia, Jesus chama cada um de nós para a vocação do serviço, para a vocação do amor, da evangelização. É importante, amados irmãos e irmãs, entender que a vida é estar centralizada no Cristo ressuscitado. Está centralizada na fé. O Senhor subiu ao monte e escolheu 12. Hoje, Jesus olha para nós lá de cima e escolhe no chamado da vocação. Do mesmo modo, ele escolheu os seus santos que a igreja tem. Estou com a camisa de Frei Damião, que a igreja está em processo de beatificação. Também foi chamado pelo Senhor o Padre Cícero e o santo de hoje, São Sebastião, que eu irei contar a história daqui a pouco, são chamados para esta vida de amor e de santidade. E olhando para a vida desses homens e mulheres de Deus, a gente precisa tomar para nós a santidade, que possamos também viver a santidade, não é? São Sebastião, né? Vou entrar agora na história dele, dentro do Evangelho.
era soldado romano que foi martirizado por professar, veja bem, a fé em Jesus, por não renegar sua fé em Cristo. Meus amados irmãos, amigos internautas, quantos hoje em dia, nesses tempos atuais, são martirizados, mortos, por não negar sua fé em Cristo na igreja, igual São Sebastião, né? Sebastião nasceu na cidade de Narbonne, na França, em 2506 depois de Cristo. Seu nome de origem grega, Sebastião, significa divino, venerável. Ainda pequeno, sua família mudou-se para Milão, na Itália, onde ele cresceu e estudou. Sebastião optou por ser carcerária de seu pai no exército romano. Chegou a ser capitão da primeira guarda. E aqui eu vou pular, né? Certo? O martírio de São Sebastião. Aqui. Tornou-se conhecido de cristãos enfiados no exército romano para a evangelização. São Sebastião, soldado romano, mas que ali ele estava com os cristãos que estavam presos para ser mortos. Ele sempre ia dar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho para esses cristãos que iam ser mortos. E Sebastião, como Jesus, foi entregue por um amigo, um soldado, por meio da inveja, né, entregou São Sebastião ao imperador daquela época. E Sebastião, não negou a sua fé, o governador da época mandou amarrá-lo numa laranjeira e lançá-lo flechas. Mas esse não foi o fim de São Sebastião, pois ele não morreu. Cuidaram de suas feridas, umas mulheres daquela época, e São Sebastião se recuperou e voltou ao imperador. Nisso, o imperador mandou matá-lo com chumbo, com boladas de chumbo. E esse foi o fim de São Sebastião, com boladas de chumbo, né? E para não ter veneração dos cristãos daquela época, seu corpo foi lançado numa fossa. E a piedosa Santa Luciana encontrou o corpo de São Sebastião e enterrou perto de São Pedro e São Paulo, em Roma. São Sebastião é conhecido como santo protetor contra a fome, a peste e a guerra. Que São Sebastião, neste dia de hoje que estamos celebrando, possa nos ensinar a viver o Evangelho de Cristo, a viver o amor a Cristo e a sua igreja, e nos livrar da fome, da peste e da guerra. Que São Sebastião interceda por nós lá do céu e nos livre de todo mal, de todo perigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. E aqui eu dou as boas-vindas a todos aqueles que se inscreveram durante essa semana no nosso canal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no canal para que este número de evangelizadores possa chegar ao máximo para evangelizar os corações. Deus vos abençoe.